Bem-vindos ao Araçatuba S.A., mais uma vez num estúdio novo e reformulado. De volta à casa da Folha da Região, que é sempre um prazer enorme. E já fazendo até uma propaganda de um lugar que eu estou buscando muita informação, viu, Caíto? Aparelhinho aqui. Ah, é? Novo aplicativo da Folha. Agora eu leio o jornal pelo iPhone. Impressionante. Sempre aqui no Araçatuba S.A., meu amigo Caio. E hoje a gente traz para cá um grande amigo também, cliente nosso, Lucas Trindade Meira Costa, do IASG. E sempre um prazer estar contigo aqui, Caíto. A palavra está contigo. Legal. Rodrigo, prazer é todo meu de estar aqui. O papo é sempre muito bom. Lucas, seja muito bem-vindo à nossa sala, né? Nossa sala de estar, nossa sala de negócios. E, bom, o Lucas tem um motivo especial para estar aqui, né, Rodrigo? Estamos falando de, na verdade, duas faces de negócio que são muito importantes. Primeiro, educação. E a segunda, franquia, né, que é um dos segmentos, né, da economia que mais movimenta, né, em termos de receita, de crescimento e de emprego também. Mas antes da gente entrar para falar um pouquinho sobre o negócio, sobre o mercado, Lucas, conta um pouquinho da tua história, até chegar no IASG. A minha história ela é engraçada. Eu me formei em Direito. Bom, primeiramente, eu fiz o colegial nos Estados Unidos, já em razão de uma paixão pelo inglês. Legal. Era apaixonado pela língua, pelo idioma, não só o inglês, mas o inglês especialmente. E fui aos Estados Unidos, voltei, queria montar uma escola de inglês. Isso em 98. Certo. Comecei a dar aula em casa, aos 18 anos eu comecei a dar aula em casa. Aí pegava o pessoal da escola, auxiliava o professor na escola onde eu estudava. E aí foi indo, aquilo foi surgindo naturalmente. Quando eu vi, eu tinha uns 40 alunos em casa. E foi super bacana. Mas o meu pai, na época, ele tinha um escritório muito bem posicionado na área da advocacia. Meu pai era promotor, aposentado. E aí ele não influenciou verbalmente. Mas pelos atos, né? Pela trajetória profissional. Sim, aí acabou tendo aquela influência, né? Eu falei, não, eu vou seguir o ramo do direito. Primeiro ano de direito, eu me casei, tive um filho aos 19 anos. E um casamento que já não existe mais. Hoje sou casado de novo, muito bem casado. Até posso mandar um beijo para minha esposa? Claro, sem dúvida nenhuma. Um beijo, Maria Fernanda. A repetição do casamento é para garantir que a escolha foi bem feita estatística. Exatamente. Aí, primeiro ano de direito eu quis largar para ir para o ramo do inglês. Segundo ano de direito, a mesma coisa. Terceiro ano de direito, eu cheguei a me inscrever numa universidade nos Estados Unidos, que eu ia embora. E aí meu pai falou, agora falta um pouquinho, vamos terminar. Enfim, terminei em 2002. Me formei aqui em Araçatuba mesmo, em 2002. Me formei bem formado, passei na OAB imediatamente, passei em alguns concursos também. Eu gostei muito do direito, fui bem apaixonado pelo direito. Mas fui sugado pelo Banco Itaú. Aí eu comecei a advogar para o Banco Itaú. Nós montamos uma empresa de busca de crédito, recuperação de crédito. Então a gente tinha escritórios em Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Três Lagoas e Palmas, no Tocantins. Uma história bem bacana, tinha bastante funcionários, chegou a ser uma empresa de nível porte médio, assim, foi bem bacana, foi uma trajetória super legal. Mas nesse meio tempo, quando eu viajava pelo direito, pelo banco, toda cidade que eu chegava, por exemplo, em Ourinhos. Aí eu chegava, ia dando uma volta na cidade, via todas as escolas de inglês que existiam, falo, poxa, aqui é um lugar legal para montar uma escola. E a paixão ficou. Em um determinado momento de investimento da nossa empresa, eu votei por escola de inglês, eu fui voto vencido e nós montamos uma locadora. A gente montou uma rede de locadora de veículos, foi bem bacana. Foi uma experiência super legal. Mas quando eu consegui vender tudo, eu vendi tudo, saí, vendi minha parte e vim para Araçatuba de novo, de Presidente Prudente, para montar o IASG. E nesse mesmo momento você já abriu o IASG, ou não? Foi Não. Um tempo de maturação, pesquisa, negócio? Eu pesquisei durante 3 anos, enquanto advogava 1 ano e meio só pesquisando. Então, nesses 3 anos, eu conversei com aproximadamente 240 franqueados de outras marcas. Então, assim, o pessoal fazia uma propaganda, eu fazia um cadastro lá na escola X. Ah, nós temos tantos de escola, isso, aquilo. Eu ligava, uma por uma. Vamos ver se você tem mesmo. E aí eu fui descobrindo que grandes marcas mentem demais. Isso é uma informação extremamente importante, Pois relevante, que é não acreditar
naquilo que as pessoas dizem, mas sim fazer uma pesquisa, checar, né, checar Sim. essas informações. Sim, teve uma escola, não vou mencionar o nome, né, mas do Rio de Janeiro, eles alegavam ter 78 unidades. Uma escola estava crescendo ainda, começando. Aí eu fui checar. 78? Rapidinho, né? Para quem já tinha ligado para mais de 100, vou ligar para todas. Só 30 existiam. Menos da metade existiam. A grande maioria não existia mais. Foram franqueados que abriram e em 6 meses fecharam, saíram fora. Mas conta um pouquinho da história da escolha pelo IASG. Você foi professor de várias escolas de inglês, além de tudo. Quer dizer, a questão não era só uma questão de negócio, de checar franquias e ver modelos de negócio. Você também tinha preocupação com a qualidade do ensino para poder passar isso para os clientes e se sustentar no longo prazo. Fato? Fato. Sou apaixonado pela parte pedagógica. Eu me formei em Direito. A primeira coisa que eu fui fazer foi me aperfeiçoar, por exemplo, para dar aula de Direito. Tá. Dei aula de Direito em cursinhos para concurso. Minha paixão é sala de aula. Eu sou professor. Antes de qualquer outra coisa. E você foi professor em outras escolas de inglês. Então você já conhecia de quase todas? Em praticamente todas as marcas. As grandes marcas eu acho que eu já fui professor em todas. Tá. Inclusive já tinha sido no IASG, ou não? Não. O IASG não. Que curioso, né? Curioso. O IASG foi uma paixão à primeira vista, mas foi uma coisa engraçada. Porque quando eu comecei a fazer pesquisa, ainda em Presidente Prudente, eu tive tanta decepção com algumas marcas com as quais eu já tinha trabalhado, inclusive, que eu resolvi montar a minha própria escola. Falei, vou montar a minha própria marca. Então, antes de ser franqueado? Antes de ser franqueado. Ou seja, nesse 1 ano e meio que você ficou aqui, você estava pensando talvez num viés de ter a sua própria marca. Isso foi antes de eu voltar. Eu ainda estava em Presidente Prudente. Eu cheguei a me inscrever num curso na Inglaterra. Escrevi no curso, paguei a matrícula, só não paguei o curso. E aí, no meio desse caminho, eu falei, eu vou embora, vou fazer esse curso para ter um pouco mais de gabarito para trazer e montar a minha marca dentro da minha metodologia, que eu chamava de memória emocional. Que é uma metodologia que eu tinha criado, desenvolvido, que é o que eu usava em casa. E aí, curioso é que eu fui visitar uma das franquias que eu estava estudando e eu comecei a contar, eu posso fazer isso no material? Posso usar o material dessa maneira? Posso fazer isso? Posso não sei o quê? Posso tal. Aí o cara dessa franquia, para minha surpresa, ele fechou o livro assim dessa franquia. É até triste eu não poder falar o nome, porque é uma franquia grande assim, e o cara foi espetacular comigo assim. Aí ele fechou o livro e falou assim, você já ouviu falar do IASG? Aí eu falei assim, não, nunca ouvi falar do IASG. Assim, eu conheço o IASG, mas não sei como é que é. Ele falou, cara, tudo que você está procurando está lá no IASG, você não é feito para nós, você é feito para eles. Aí eu saí de lá, fui pro IASG, e foi paixão à primeira vista. Mas eu demorei 1 ano para conseguir angariar fundos, porque eu não tinha dinheiro mais. Nesse meio tempo, eu estava vivendo das coisas que eu tinha vendido. Eu saí da locadora, eu era o sócio minoritário. Tirei lá uns 5, 6 carros, 7 carros para mim e comecei a vender. Tá. Okay. E aí fui vivendo daquilo. Entendi. Legal, bom, essa é uma pergunta que nós iríamos colocar. Como é que foi o início financeiro da sua jornada, né? E da onde veio o capital social e... Como você já disse, que foi uma questão de rearranjo de financeiro para conseguir comprar a franquia do IASG, você conta no começo do próximo bloco como que foi a aquisição da franquia e como que você começou a operar. Certo, Lucas? Certíssimo. Até o próximo bloco. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA. Essa semana com Lucas Costa, do IASG, um advogado que gosta de advogar a qualidade do inglês. É isso aí. É isso, Caí? Boa. Exatamente. Nós deixamos uma pergunta no bloco passado referente a começar um negócio. E você disse que na hora que você achou o que você queria, o dinheiro estava acabando. Como é que foi buscar o capital social para começar? Chegou com a cara e com a coragem, pediu um crédito, como é que foi isso daí? Foi 100% no peito. Na raça. Na raça. Eu gosto de falar assim, foi um presente de Deus. Porque algumas coisas eu fiz e eu não recomendo ninguém a fazer. Mas eu fiz algumas coisas erradas, certas, mas não tão corretas. Por exemplo... Você diz assim, talvez erradas no jeito estratégico de modelo de negócio. Não, de maneira alguma. Sempre dentro da ética, sempre não, exatamente. Não, isso aí ninguém... Mas no sentido de risco. Sentido de risco. Sentido de risco. Por exemplo, eu me apaixonei pelo IASG. Fui lá, o presidente, eu conheci o presidente do IASG, o antigo presidente do IASG. Ele gostou muito de mim e ele foi muito honesto. Ele falou, Lucas, o capital que você tem não dá.
Você não pode abrir. Falei, e se eu fizer um crédito? Ele falou, não recomendo o crédito. Falei, então tá bom. Aí ele me mostrou os índices, né? Todo mundo começa com crédito, começa assim, começa assado. Falei, então não vou fazer crédito, a não ser que você use um prédio próprio. Aí eu consegui o prédio próprio. Eu falei, não, então eu vou fazer na minha casa, tal, e deu certo. Mas o que eu falei, assim, que eu não recomendo é que eu fui no peito. Então eu cheguei lá no dia da taxa de franquia. Quanto que é a taxa de franquia? É tanto. Negociei, briguei, negociei, já tinha tido IASG aqui. Eu falei, eu não aceito pagar esse valor, era muito alto. O IASG é uma das escolas mais caras. Por ela se enquadrar numa segmentação diferenciada, ela é muito cara para montar. Aí eu falei assim, não, eu não vou pagar isso daqui, o IASG de Araçatuba estava diferente. Mas eu sei que no final eu falei assim, ó, eu vou te dar um cheque para 75 dias, isso que eu falei que foi errado. E aí quando eu te ligar e falar compensa, você compensa. Até lá, mas eu não tinha mais o dinheiro já tinha esgotado. Aí eu falei, agora eu tenho 60 dias, coloquei uma margenzinha para correr atrás de dinheiro. E aí eu corri. Fui ao Banco do Brasil, Proger para a parte imobiliária, BNDES também para algumas coisas, lousas digitais que eu tenho em todas as salas. E para montar uma coisa com qualidade também, né? Então eu usei linhas de crédito para tudo. E aí eu sei que em 20 dias eu consegui vender um carro que eu tinha ainda. Liguei para eles e falei, pode compensar o cheque. Pô, excelente, em 20 dias, né, com prazo de 75. Mas assim, foi tudo o risco era as coisas não terem dado certo. Sim, o risco era esse. Se você me contar um negócio que não exista esse risco, amanhã tá todo mundo nesse negócio. Como eu tinha uma cultura muito bancária, né? Como a gente prestava um serviço para banco diretamente à diretoria da Itaúcred, a gente tinha os consultores de lá que instruíam todo o nosso negócio, né? Então a gente só fazia de negócio com dinheiro em mãos. Então até a locadora de veículos, por exemplo, a gente não usou crédito nenhum. A gente tinha essa conduta, esse perfil assim, se tem dinheiro, tem que fazer com dinheiro e ter o lastro. Sempre tem que ter aquele lastro. A gente trabalha, é isso que eu ia falar, puxa, o negócio sempre vai ter risco. A gente também tem uma cultura, né, na nossa família, de também fazer negócio dessa maneira. Falei, cara, tem que ter muito peito para fazer o que ele fez. Sim. Muito peito. Pois é. E aí, muito peito, cara. Deu certo. Graças a Deus. Que bom, Graças a Deus. Mas no caso da locadora de veículos, por exemplo, você tinha sócios. E por que não pensar em ter um sócio nesse negócio? Eu não só penso como eu já tenho. Tá. Em Indaial, ao lado de Blumenau, minha irmã é minha sócia. Minha irmã é muito diferente de mim. Ela já é da área, formada na USP em letras, pós-graduada em escola de idiomas. Ela é fenomenal. E ela é minha sócia em Indaial. E em Birigui, que abre agora em julho, se Deus quiser, eu não tinha sócio. E agora eu acabei de abrir uma oportunidade para minha coordenadora de Araçatuba. Legal. Pra ser a minha sócia lá comigo. E ela topou. Legal. Agora, mais um sócio. Vai começar ainda, como sócio. Começa sim. A unidade tem previsão de início de operação em agosto. Ok, em agosto de 2014. Agosto de 2014. Legal, muito bom. Rodrigo, aqui eu fiz Acho importante colocar esse posicionamento da marca, né? É isso? Legal, isso. Não, vamos para essa. Depois eu tenho uma outra. Pode. O IASG faz parte de um grupo de empresas, de negócios que são franquias, não é isso? Multi-holding, certo? Multi-holding. Multi-holding. Como é que é operar, que também tem, né, Caíto, outras escolas de inglês... De línguas, De línguas, dentro dessa mesma empresa, dessa mesma companhia. E é um grupo que é gerido pela Pearson Education, certo? Pearson Education, recentemente. Recentemente, aqui também fez negócio com... Fez negócio com o Chain, que é daqui, quando comprou a editora. Isso, a editora do Porte. Editora. Bacana. Fala um pouquinho desse grupo, né? E onde é que está o Ó, posicionamento do IASG. Rapidamente, para tentar ser breve. Eu entrei no IASG antes dele ser adquirido pelo Grupo Multi. Tá. Ele foi adquirido pelo Grupo Multi estrategicamente. Na verdade, foi um investimento do Grupo Kinea, do Banco Itaú. E o Grupo Multi queria fazer o IPO. O Kinea, né? O grupo, como preferirem. O Grupo Multi queria fazer o IPO. O IASG ele tem uma característica muito forte. Qual é? Qualidade pedagógica muito forte. Primeira franquia do Brasil. O IASG é um dos fundadores da ABF, Associação Brasileira de Franchising. Essa é novidade. Pois é. E é a primeira franquia. E a escola de inglês de rede, sem ser escola independente ou ligada a alguma outra instituição, é a primeira escola de inglês de rede do Brasil. O IASG foi fundado em 1950. Então, o Grupo Multi olhou para o IASG e falou, opa, a gente
ali tem uma tradição que a gente está precisando para conseguir fazer o IPO. E aí eles adquiriram o IASG através desse capital do grupo do Banco Itaú, fizeram a compra do IASG. Eu, particularmente, na época, fiquei super triste, porque eu falei, poxa, estou voltando para o Itaú. Mas a ideia era de que eles atingissem uma escola, uma segmentação que eles até então não tinham. O grupo já tinha outras escolas? O grupo tinha várias escolas. De línguas? De línguas. O grupo já tinha umas quatro escolas de idiomas, se eu não me engano, na época. As escolas hoje, vou dizer, são marcas conhecidas? Conhecidíssimas. Tá. Conhecidíssimas. Que competem entre si? Sim, competem entre si. Onde que se localiza o IASG nessa competição? O IASG, por todo esse histórico, pela parte pedagógica, ele se localiza, ele se enquadra hoje, é uma escola premium, uma escola segmentada ao público A do Brasil. Em Araçatuba, porém, eu sou muito democrático. Então, em Araçatuba eu não trabalho dessa maneira. Eu tenho a coisa minha. Em inglês é para todo mundo e todo mundo tem que fazer e todo mundo tem direito de aprender. Mas o IASG, ele se enquadra no grupo A, comparado a algumas escolas aí como Ceulep, Alumni em São Paulo, ele está Esse é o segmento, esse é o segmento a entrega do IASG. Tá. E é a única escola do grupo, até então, com esse segmento. Depois o grupo foi adquirido pela Pearson, e a Pearson tem uma escola que chama Wall Street. E a Wall Street ela tem a mesma segmentação. Então agora no grupo nós temos duas escolas com o mesmo segmento. São as únicas, até onde eu conheço, que dividem o mesmo market share. Tá, legal. Mesmo segmento. Dentro do próprio grupo. Dentro do próprio grupo. Bacana. Existem outras fora do grupo que também dividem esse mesmo market share? E é competitivo esse mercado? A briga pelo cliente, pelo aluno, ela demanda um investimento de marketing para se posicionar a marca? Como é que funciona isso? Eu acho que não só na educação, não só no inglês, hoje em dia tudo é competitivo. Aliás, graças a Deus em Araçatuba, em 4 anos, a gente vai fazer 4 anos agora em agosto, foi abençoado, graças a Deus. E eu acredito que seja bênção mesmo. Claro que também envolve um trabalho profissional, envolve marketing, muito marketing, mas é muito competitivo, muito acirrado. Rodrigo, eu já queria deixar uma para o Bloco Pimenta, que tem alguma relação com essa questão de mercado. Então, tem um dado aqui, uma informação, na verdade, da Netplan, que faz pesquisas nesse segmento, que está mostrando o seguinte: puxa, esse é um mercado, tem uma previsão de crescimento de mercado pelos próximos 4 anos, entre 30% e 40% ao ano, então é um crescimento bastante robusto, e ao mesmo tempo ele informa que, puxa, pelo tamanho, por que ele vai crescer isso tudo? Ele mostra um tamanho de mercado de que menos de 15% dos brasileiros tem contato com língua inglesa, né, com o estudo de língua inglesa fora da escola convencional, certo? Então, assim, olhando um pouco para esse mercado todo que tem aí, né, grande, essa concorrência que você está falando que é acirrada, e, por exemplo, um player que vem aqui para abocanhar muita coisa, né, inclusive do exterior, abocanhando via internet, que é, por exemplo, o caso do English Town, ou tem o Open English, que vem concorrer contigo e, cara, não pagou taxa de franquia, não tem escola, não tem o prédio físico, etc. Como é que você vai lidar com essas relações? Ou seja, um mercado extremamente atrativo, no entanto, também com um grau de competição aparentemente cada vez mais elevado. Então, Bloco Pimenta... Começa respondendo essa pergunta. Tá joia. Até mais. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A., agora no Bloco Pimenta, certo, Rodrigo? Perfeito, Caio. Então, coloquei aqui para o Lucas a questão de abertura. Então, Lucas, fala um pouquinho de como é que você está lidando com essa relação de um mercado em franca expansão, mas com uma competição vindo de todos os lados agora. Bom, primeiramente, os números parecem bem próximos da minha realidade atual. Legal. Em Indaial, nós tivemos esse ano um crescimento de 50%, foi bem bacana. Em Araçatuba, nós tivemos um crescimento, até semana passada, de 37%. Hoje, graças a Deus, a gente chegou aos 38%. Em março, nós estamos ainda em época de matrícula, né? Entendi. Então, do ano de 2013 para 2014, nós crescemos... Você vai sempre comparando mês a mês o... Sim. Tá, com o ano anterior. Cada mês o ano anterior, né? Legal. Nós tivemos um crescimento de 38% em março de 2014. Então, você mencionou próximo aos 40, entre né? 30 e 40 entre 30 e 40, então 38% de crescimento está bem próximo. Que é muito bom para a nossa cidade também, né? Vamos pensar. Puxa, excelente ter um negócio que cresce essa taxa. Sim, tá. Espetáculo. Bem bacana, graças a Deus.
E agora, quanto a essa concorrência online, é uma coisa extremamente engraçada. Porque uma das coisas que me apaixonou pelo IASD era a paixão que ele tinha pelo ensino quebrando fronteiras, né? Então o IASD foi uma das primeiras, se não a primeira, escola de inglês online do Brasil. Então o IASD tem um portal que até hoje é um dos melhores portais de ensino de inglês da América Latina, que chama House of English. E nesse portal, nós, desde 2004, se eu não me engano, eu não era da rede nessa época, nós temos professores 24 horas online. Agora, nesse ano que passou, eles reduziram a carga dos professores para 16 horas por dia. Mas nós já tínhamos professores online 24 horas, de domingo a domingo, disponível para os alunos. Os alunos do curso da escola regular, os meus alunos aqui em Araçatuba, eles podem acessar esses professores online a qualquer dia, a qualquer momento, ter acesso a eles e ao conteúdo online. Nós temos, parcialmente da nossa grade, já eram online, antes desses grandes players chegarem no mercado. Entendi. Mas eu acho que por uma questão de mercado, o IASD não explorou os cursos 100% online tanto. Quer dizer, ele era complementar, ainda é complementar só a grade curricular do IASD? Na verdade, ela sempre foi separada. Ah, sempre foi separado. O IASD sempre teve a grade complementar online e o curso online, 100% online. Teve o curso online também. E de repente chegaram esses players vendendo o curso online, o que eu acredito que ainda, eu acredito que num futuro bem relativamente próximo, futuro aí de repente uns 10 anos, eu acho que comece a ter o que a gente consegue ter ainda em sala de aula. Porque o curso online, eu costumo dizer assim, uma pessoa com inglês bem avançado ainda tem algumas vantagens. A vantagem de tempo. Então, inclusive nós em Araçatuba, a gente comercializa o curso online do IASD para as pessoas que já falam inglês, mas que já estão num nível mais avançado. O pessoal que vai começar agora, eu não recomendo, não comercializo. A rede vem em cima de mim sempre, você tem que comercializar o curso online. Não acredito que funcione ainda. Eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para evoluir na parte iniciante. Entendi. Mas esses players, né, como o Open English, por exemplo, você sente abocanhar parte do mercado? Eu acho que eles chegam... Vamos dizer, aqui no interior, na tua casa, por exemplo. Não, aqui em Araçatuba ainda não. Não sinto. Araçatuba, na verdade, foi uma coisa contra toda projeção do franqueador. Eles me projetaram uma escola, eu tive que reformar meu prédio acho que 5 ou 6 vezes, porque a projeção inicial que eles me deram era Araçatuba, de acordo com o mercado. O IASD ficou em Araçatuba mais de 20 anos antes de eu reabrir o IASD. E eles me passaram uma projeção assim, então eu montei o prédio, eu tinha 2 prédios, né? Um grudado no outro. Eu montei só metade. Em 6 meses eu comecei a quebrar tudo e abrir para o outro lado, porque eles não tinham nem essa projeção. Eles achavam que em Araçatuba eu ia chegar a um limite aí de 250 alunos e começar a estagnar. E quando eu vi, eu tinha ultrapassado e não parava, e começou a arrebentar. Tá com quantos hoje? Hoje a gente está transitando na casa de 400 alunos, em média. Perfeito. Ou seja, é quase o dobro, né, do que a franquia esperava para você ou para Araçatuba. E crescendo, né? Então eu não vejo. E numa crescente. O que significa que o mercado está promissor, está bom. Está promissor. Uma pergunta que eu gostaria de saber é o seguinte: existe dumping no seu negócio? Existem a concorrência, vamos dizer assim, por preço? Sim, existe... Você perde alunos, já perdeu alunos por preço e não olhou para a qualidade? Olha, sim. Mas em relação àqueles que vão e aqueles que vêm, a quantidade que vem é infinitamente maior aos que vão. A quantidade que vão, né? A quantidade de pessoas que vão embora. Por que acontece? Pessoas saem em busca do preço e acabam não encontrando, não tem uma satisfação. Acaba pagando menos, mas pagando caro por nada. Pois é. Muitas vezes. E tem muita escola aqui, na verdade, o preço engana, né? Não estou dizendo de escola de Araçatuba, por favor, mas de modo geral, no Brasil, tem muita escola que cobra uma mensalidadezinha lá, baratinha. Mas o material didático... Não, o material didático, às vezes com o material didático também baratinho, mas se você vai ver a duração do curso, quanto tempo para você falar inglês? 12 anos. Então assim, 10 anos, 8 anos. Então não.
Então, hoje no IASG, por exemplo, a gente fala que em 2 anos a pessoa tem uma independência na língua. E 4 anos uma fluência. Então, 2 anos, uma independência que dá para se virar, 4 anos, uma fluência. E tem garantia. A pessoa não aprender, ele refaz o módulo dele sem nenhum custo. Poxa, isso é uma vantagem, um diferencial grande. Agora, crescer como negócio demanda mão de obra. E a sua mão de obra é uma mão de obra extremamente qualificada. Não só em falar, né? Mas educar é justamente você conhecer e conseguir passar o seu conhecimento. O que é, às vezes, bem mais difícil do que conhecer com profundidade. Sim. Né? Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você pegar um cara que conhece muito de um assunto, mas que não consegue transmitir. Não tem didática. Não tem didática. A didática é algo... Ou seja, você tem que ter na mão gente com conhecimento e com vontade de passar esse conhecimento. É difícil? Encontra fácil? Existe treinamento? Qual que é a saída? Contar um segredo. É uma surpresa para todo mundo a partir do semestre que vem, talvez, se Deus quiser. Nós fizemos... Eu acabei de fechar um contrato com uma universidade canadense e agora foi em 2013, no final de 2013, nós fechamos uma parceria e pela primeira vez a gente está importando professor do Canadá. Então, assim, são professores formados na universidade. Para serem professores, eles vão passar uma temporada aqui de 1 ano dando aula no IASG. Para você ter uma ideia do quão difícil é um profissional da área bem qualificado aqui em Araçatuba. Deu para entender. Já deu para entender mesmo. Passou. Bom, nós vamos encerrando esse bloco Pimenta e vamos para o bloco Tendência, mas eu vou deixar uma pergunta com relação a custo Brasil, Caíto. Se isso interfere ou se isso é muito bem mensurado pela franquia. Você julga o custo Brasil ser um custo alto? Isso acontece numa franquia também? A quantidade de impostos que se paga é alta? Quais são os tipos de impostos a serviço? Se paga ISS para a prefeitura? Como que funciona o custo brasileiro na sua empresa? Responde isso no próximo bloco, Lucas. Bem-vindos de volta ao Araçatuba S.A. Essa semana com o Lucas do IASG, sempre aqui na companhia prazerosa do meu amigo Caíto Ferraz. Muito bom estar aqui. Deixamos a pergunta, né, Caíto? Questão do custo Brasil. Influencia, porque na maioria dos segmentos empresariais, todo mundo reclama desse custo, impostos, sobre taxações. No caso do segmento educacional, né, uma franquia, uma empresa com sede em Araçatuba, né, a sua empresa, o seu CNPJ, sede em Araçatuba. Como é que funciona esse custo Brasil? Se há esse custo Brasil? Se há esse custo de impostos que são altos ou não? Eu sou uma pessoa extremamente suspeita para falar sobre isso, porque eu fiz o meu colegial nos Estados Unidos, eu tenho muitos laços ainda nos Estados Unidos, muitos vínculos lá com minha família, né? Volto todos os anos, eles vêm para cá todos os anos, e cada ano que eles vêm, eles ficam indignados, e cada ano que eu vou, eu fico revoltado. Puxa vida, que somatório! Porque é um absurdo. O custo Brasil ele é altíssimo. Ele é altíssimo. Não só para a empresa, como para a pessoa física também, ele é muito alto. Muito alto. E influencia em franquia normalmente. Todos os tributos existentes, um franqueado tem que recolher normalmente. E aí, Caíto, você estava levantando aqui no nosso intervalo, no nosso bate-papo em off, a questão do se vale a pena, porque dentro da precificação nós temos que colocar todos os custos do negócio, não é isso? Justamente. E a franquia, quer dizer, além de você ter uma taxa de franquia que já acrescenta ao investimento inicial, tudo bem que você tem a contrapartida de ter uma marca, um sistema de ensino, e por aí, no caso do IASG, né? Uma bela gerência de marketing, né? Porque você não precisa se preocupar com isso no nível nacional. Justo. Quer dizer, você tem contrapartidas naturalmente com relação a isso, mas você também imagina que pague um royalty, certo? Sobre toda a sua receita. Quer dizer, puxa, já é um percentual a mais que você tem que colocar, quer dizer, que drena do lucro, né? Vamos dizer assim. E aí essa é a pergunta, né? Assim, retomando até um pouquinho do que você já viveu com a experiência da franquia em si. Você já teve negócio sem franquia e com franquia. E aí fazer um trocadilho aqui, o Rodrigo em inglês, to franchise or not to franchise? A minha concepção, sempre a favor da franquia, na minha realidade. Legal, com a tua experiência. Sim. Tá. Quando eu tinha locadora de veículos, apesar de ser minoritário, a minha grande briga com meus irmãos era essa, nós nos filiarmos a alguma rede. Porque você tem um ganho em massa, né? Ok. Então a franquia ainda vale a pena.
Quando a gente faz uma comparação tributária, uma composição tributária e custos de franquia, é claro que fica um pouquinho mais pesado. Mas ainda assim vale mais a pena ser parte de uma rede. Entendi. Só para que a gente tenha uma noção dentro do negócio, quanto o custo Brasil te toma, percentualmente falando, das suas receitas, do que o rapaz, do que o aluno vai lá e paga com o seu check-in lá no final do mês? Hoje, eu trabalho em 2 segmentações diferentes. Eu trabalho no serviço e na comercialização do material didático. Tá. Ok. Computando os dois dá uma média de 14%. Direto. Aí fora a questão dos custos gerais também estão computados. Tudo bem. De folha de pagamento, os impostos sobre a folha de pagamento. Aí isso sobe para 16%. 16%. Da receita. E o custo franquia? Que essa é uma pergunta que as pessoas gostam, para poder se comparar com outras franquias no mercado de alimentos ou de qualquer outra coisa. Infinitamente menor do que o tributo. Mas o quê? 1%? 2%? 1% das receitas. É que depende. Nós temos vários módulos e cada módulo funciona de uma maneira diferente. Alguns módulos do IASIG, todas as taxas, todos os royalties, tudo está embutido no material didático. Tá. Então, para alguns cursos, o meu custo é 0. Outros cursos, porém, aí eu pago 2%, dependendo do curso 3%, dependendo do curso 1%. E aí, quando a gente vê aquela questão, quando eu coloco a concorrência, a competição digital, que ele não tem toda essa estrutura, quer dizer, você pega, por exemplo, eu também não entendo como é que funciona essa parte tributária. O Open English, eu sei, por exemplo, que é uma empresa venezuelana. Entendeu? E você está competindo com um cara que, de repente, onde é que será que é tributado esse serviço? Entendeu? Porque quando a gente compra um curso online do exterior, quer dizer, é um outro nível de competição também. Então, por isso que eu imagino, você deu um comentário, fez um comentário dizendo que, puxa, tecnicamente, né, em alguns casos, o ensino online ainda não se aplica, mas eu imagino que seja questão de tecnologia, com o tempo vai chegar lá. Mas eu vejo que talvez seja uma tendência cada vez mais forte, inclusive visando a vencer esse custo Brasil, né, que a gente tem. Quer dizer, a gente, como negócio, precisamos ter alternativas. Eventualmente, chega-se à conclusão de que, de repente, não faz tanto sentido eu ter uma unidade de negócio física aqui, ter uma unidade fora e comercializar via online. Eu acho que são 2 aspectos. O primeiro aspecto em relação à viabilidade do curso online, eu acredito que não seja somente técnico a barreira. A barreira, principalmente na minha concepção, né, na minha humilde opinião, ela é muito mais pedagógica ainda. Tá. O idioma você só aprende, independente de qual seja ele, através da interação. O que acontece? A interação online, para uma geração que está nascendo agora, ela vai ser uma interação tão forte quanto a interação interpessoal. Mas para a geração que está consumindo essa mercadoria hoje, a interação interpessoal é muito mais forte. Mas eu entendo essa colocação que o Caíto fez. Enquanto ele estava falando, eu estava aqui pensando, né? Até falando do que a gente começou o programa, falando da interatividade de um celular, você lê o jornal pelo celular. Isso. Poxa, eu não tô... Acho que o Caíto, assim, ele nem colocou a questão do não fazer as aulas presenciais e ter essa interação, essa relação interpessoal que realmente é a nossa geração, nós dependemos disso, de estar aqui conversando, olhando nos olhos e tal. Mas a questão do material didático. Quem produz um material didático paga IPI? Eu não sei. Quem faz lá industrializa esse produto, não sei como é que é essa lei de incentivo à educação, como é que funciona. Mas algum imposto deve pagar. Algum deve pagar. Agora, se você fizer tudo online, se não existir nada, né? E isso for comercializado como... Sim. O quê? Exatamente. Né? Se você não tivesse custo de produção, de rodar o maquinário... É uma estratégia de produto... É uma estratégia de produto muito interessante isso daí. Eu vejo pelo aplicativo aqui, né? Por exemplo, imagina se amanhã ou depois todos nós pudéssemos ler o jornal sem o papel. E algo que é interessante, Rodrigo, porque assim, o próprio governo tem algumas linhas de incentivo, não só de empréstimo, mas também de financiamento ou subvenção em alguns casos, para desenvolvimento de tecnologias, né? Entre eles, mídias digitais. Então... mas que pode ser um tiro no pé para o governo, porque ele também pode ser um tiro no pé. Tipo assim, acabar com as receitas dele, né? Exatamente, vai ter que... posso usar uma Vamos lá, por favor. É interessante isso pelo seguinte, o Brasil
Até 2008, bom, primeiramente, nós temos no Brasil imunidade tributária para a produção de material didático. Ok. Então, imunidade de impostos, perdão. Tá. Então, tudo que for taxa, você paga, mas tudo que for imposto, você não tem. IPI não tem, ICMS geralmente não tem, alguns impostos não tem. Uhum. E aí até você vê que até 2010 não tinha muitas escolas online, nem muita comercialização desse produto online. Em 2008 começou uma briga pelo CD. O CD virtual, ele é um livro, mas em formato de CD. Uhum. Mas a imunidade tributária, ela só recaía sobre o livro e não sobre o CD. E agora? Aí começou uma briga. Aquela briga, o CD se enquadra ou não se enquadra como material didático? Muitos juízes por aí disseram, se enquadra como material didático. Hoje ainda é uma divergência. Mas depois disso, o que aconteceu? As escolas começaram a migrar para o online. Por quê? Se enquadra o CD, enquadra também o material online. E aí eu tenho imunidade total tributária. Uhum. Sem contar que eu não tenho que pagar o funcionário que fica catando o papel e tendo que transportar, porque o INSS o cara teria que pagar. Sim. Enquanto que no computador é a rede que faz todo o trabalho. Frete. Fora frete, exato, frete. tudo mais. Nós vamos encerrando esse bloco tendências, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para o próximo bloco que tem a ver com isso, né? Até para a gente motivar as pessoas a investir mais, não só em educação, mas no mercado como um todo. Eu gostaria de saber do Lucas o seguinte, como se comportou as receitas do ano que passou, 2013, e o que espera para esse futuro próximo de 2014. Responde isso no próximo bloco, Lucas. Bem-vindos de volta ao Araçatuba SA, agora no bloco de encerramento, aqui com o Lucas. E, bom, o Rodrigo colocou a pergunta a respeito de você fazer um panorama para a gente, né? Como é que foi 2013 em termos de receita e o que você espera para 2014? A gente sabe que está crescendo, mas dá da tua percepção de como é que foi na prática, né, ali no balcão mesmo, no negócio 2013, e que você espera para 2014? 2013 foi um ano que cresceu bastante. Tá. O contas a receber. No finalzinho de 2013, a partir de novembro, ou talvez até outubro, um pouquinho antes, nós começamos a sentir um pouquinho de atraso. Então, as contas, clientes passaram a atrasar um pouquinho. E não aqueles clientes que têm um costume de atraso, mas ao contrário, aqueles clientes que não têm costume nenhum de atraso, eles passaram a atrasar. E é claro que isso funciona como uma coisa em cadeia, né? Acaba tendo um efeito em cadeia. Inadimplência, graças a Deus, é abaixo de 1% atualmente. A gente encerrou 2013 com 1% de inadimplência. O que você chama de inadimplência? Inadimplência é o não vou receber mesmo. Tá, eu não é o atrasado. Não são atrasos. É. Agora, o atraso, até nós percebemos que nós não vamos receber, continua como atrasado, está nos atrasados. Né? Depois ele entra para um quadro diferente de inadimplente e aí... Isso nós estamos falando de que percentual, aproximadamente? Atraso? Chegou ao o mês de setembro, mês de novembro, por exemplo, chegou a 38%, 39%, 40% de atraso. Mas isso aconteceu em todos os segmentos. A gente sentiu muito. E é realmente um efeito em cadeia. Você não recebe, e o curioso é isso, no mesmo período, cara. No mesmo período. A gente sentiu exatamente a mesma coisa. Finalzinho do ano, o negócio apertou geral, cara. Mas legal, mas por outro lado, se você tem uma inadimplência baixa... Antes de continuar a resposta para ver o que espera para 2014, eu gostaria de fazer até uma pergunta aqui e colocar para os dois, de uma maneira geral. Isso foi efeito, né, se acreditam que foi efeito de precisar acertar as contas no final do ano, o governo enxugar a liquidez do mercado? Você enxugou a liquidez do mercado, quase tem deflação, se você quiser. Eu atribuiria 80% a 90% da causa a isso. Porque se reduz muito o gasto, o governo é o que mais banca o Brasil, ainda é o governo. A gente é um pseudo-capitalismo de fato. A gente não vive um capitalismo, né? Ainda é muito dependente de governo, não só de gasto como de investimento. Então, minha percepção é 80% a 90% a causa é essa. O governo enxuga o mercado, tira a liquidez do mercado, ninguém tem dinheiro, começa a fazer uma roda ao contrário. Freia o mercado e aí atinge as metas de inflação. E se você um custo bravo. Se você não tem uma gordura para sustentar esse período, né, ou uma ação como essa que está fora do teu controle, tá no vinagre. E pior, assim, quem não tem uma experiência de gerações no negócio,
e resolve crescer no momento pré uma situação dessa, é complicado. Até porque os sinais preliminares são muito bons, né? Tá vindo muito bem, tá vindo de anos que você vamos crescer. Vou botar cacau aqui. Pois é. Eu acredito que a gente tem vários fatores, né? Mas eu acho que principalmente a questão da governamental, né? De liberação de verba. Mas o brasileiro, justamente por ter essa esperança de um mercado promissor, ele passou a consumir muito mais, né? E ele se endividou. Hoje lá na escola eu costumo dizer que o meu maior concorrente para a comercialização de um curso de inglês, o maior concorrente são Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza. Não foi só você quem disse isso. A pessoa do Instituto Mix, é verdade. Alegria, não me lembro o nome dele, também foi a mesma coisa, que era o maior competidor dele, era isso daí. Do varejo, né? Varejo. Sim. Agora, Lucas, vamos animar o pessoal, né? O mercado está começando a melhorar, está começando a dar indícios de que vai melhorar. E realmente o país não pode parar, gente, isso aí é fato. E aí, como é que vem 2014? 2014 eu acredito que venha muito bem. Eu acredito que até esse momento que a gente viveu em 2013 e essa segurada do governo, ela faz parte de um plano político, suponho. De fato, assim, político ou eleitoral? Eleitoral. Mais eleitoral do que político, eu penso. Eu falei político pensando no eleitoral. Uma jogada eleitoral, né? Sim, eu também acho. Tem mania de adjetivar errado, né? Política não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Práticas eleitoreiras são coisas ruins. Perfeito, Caíto. Pois é, verdade. Mas então eu acredito que agora as coisas tendem a voltar ao normal. Mas promete bastante. E, como eu falei, em 2014 a gente começou o ano com um crescimento de 37%, agora 38%. E poderia dizer que você está tão animado, que está abrindo novas unidades. Sim. Fora de Araçatuba. Em Dayal, nós assumimos em agosto do ano passado. Então essa é a primeira captação sob nossa gestão. E investi bastante. Caio, isso me remete a uma pergunta que é a questão de gestão. Porque gerir negócio dentro de casa, em que ele olha todo dia os alunos que entram, quem paga, quem não paga é fácil. Agora ele começa a expandir e tem que olhar a distância. Quem trabalha, quem não trabalha, quem paga, quem não paga. Como é que é o sistema de gerir a distância? É um sistema ERP? É um sistema de gestão integrado, que você contas a pagar, contas a receber. O cara que vai lá, passou o cartão, vai dar aula, você sabe que você tem que pagá-lo por aquela aula. Sim. Ele é um sistema próprio que vocês desenvolveram ou é um sistema da franquia? É um sistema da franquia. É um sistema completíssimo em todos os aspectos. Isso é uma coisa importante, porque muitas pessoas já têm o sistema ERP sem saber que o nome dele de batismo era sistema ERP. Eu não conhecia. Você sabe como que é? ERP. ERP. Enterprise Resource Planning. Que legal. Nós temos. Legal. Mas assim, primeiramente, lá em Indaial eu tenho a minha irmã. Quando... E alguém de confiança. Sim. E minha sócia, né? Ela tem a dor de dono. Sim. É diferente, né? E tem a questão do sistema. O sistema é completíssimo. O sistema, ele faz... Ele é autônomo. Eu acho que isso é um grande fator que avaliza as franquias. É quando eles já te entregam um modelo em que você consegue crescer e verificar à distância o que está acontecendo com o seu negócio. Ou seja, te transforma num investidor de fato, né? Óbvio que talvez com paixão, como o caso do Lucas, pela pedagogia, né? Por ensinar um idioma. Pode falar. Uma coisa engraçada é que, ao contrário do que muita gente pensa, esses dias eu fui tomar um cafezinho na padaria e sentou um pessoal atrás de mim que eu nem olhei para ver, né? Eu tomando um cafezinho com a minha esposa e eles falaram assim, rapaz, você tá com o dinheiro na mão? Monta uma franquia que você não precisa nem trabalhar. O sistema toma conta de tudo para você e não sei o quê. Bom, ao contrário. Paixão, amor é o que me move. Agora, o dia a dia, vou dizer que eu trabalho uma média de 14 horas por dia. Todos os dias. Desde o dia que abri. Assim, é trabalho. Mas para você não é trabalho. Não, é amor, né? Eu faço com prazer. Uma pergunta que sempre tem que fazer aqui, e no caso de escola tem que ser feita mesmo. Se cliente se escolhe. Cliente bagunceiro, um cara que está indo lá, que vai atrapalhar o resto, ele é aceito ou ele não é aceito? Como que funciona isso? Cliente se escolhe?
Eu fui um aluno muito bagunceiro. Eu tenho... Tipo assim, se eu tive jeito na vida, temos que dar chance para todos. Eu tenho uma filosofia muito simples. Meus professores brigam comigo. Hoje a gente tem alguns professores que falam assim, você não pode estar sempre defendendo o aluno. Eu falo assim, não é questão de eu estar defendendo somente o aluno. O bom aluno não precisa de professor. O bom aluno, ele senta, ele olha para uma parede, ele estuda, ele aprende, ele vai bem. É justamente esse aluno com dificuldade comportamental, dificuldade de todos os aspectos, é o aluno que precisa do professor. Então é esse aluno que, ele é o nosso mercado, na verdade. Aquele que tem a dificuldade, aquele lá que a gente vai pegar na mão, sentar e falar qual é a sua dificuldade, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Está preparado para receber todo tipo de aluno? Todo tipo de aluno, o cliente não se escolhe. Perfeito. Segmento de mercado não é... Cabe sempre mais um. Cabe a pessoa. Cabe sempre mais um. Certo. Vamos encerrando o nosso Araçatuba SA dessa semana. E o papo é bom, a gente não conseguiu nem chegar no lado pessoal do Lucas, mas o tempo aqui é curto e precisamos respeitá-lo. É sempre um prazer enorme estar com todos vocês que nos assistem. Críticas e sugestões, mudamos o cenário, com certeza vão aparecer críticas e sugestões. O e-mail é o contato@aracatubasa.com.br. Caíto, a palavra está contigo. Rodrigo, muito obrigado. Lucas, obrigado pela aula hoje. Então, foi muito didático, inclusive, né, Rodrigo? Sim. Acho que as trocas foram realmente muito boas. Espero que vocês tenham curtido e aprendido tanto quanto nós. Posso agradecer? Pode, por favor. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer. Tenho acompanhado o programa. E parabéns. Obrigado. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Até lá.